o apóstolo me falou na semana passada, confesso que eu falei, mas não vai ser o Paulo de novo? Deixa o pastor Paulo. Que responsabilidade, né? Deixa o pastor Caleb. Mas quando o Senhor nos envia, Ele sempre nos supre em tudo. Amém? Então eu tenho aprendido isso, né? Eu não me lanço, eu não chego, Deus falou comigo, deixa eu compartilhar. Não, eu fico esperando o momento certo para que o Senhor fale, vai lá, através do meu pastor, através dos pastores dessa casa, vai lá, libera essa palavra, vai lá, ministra, vai lá, fala sobre isso. Então isso é muito importante, que nós tenhamos essa responsabilidade, porque quando Deus te envia, Ele te capacita. Amém? Ele te supre em tudo. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, capítulo 6. Nós recebemos uma palavra profética no início desse ano, nos primeiros minutos de 2020. Nós recebemos uma palavra poderosa e diretiva para esse ano, que é o ano profético da visão perfeita e do extraordinário de Deus. Quantos tomaram posse disso em nome de Jesus? Então, diante disso, nós precisamos ter um entendimento para que eu viva esse ano de 2020 de forma profética. Eu preciso trabalhar, buscar em Deus uma visão perfeita para viver e manifestar e desfrutar o extraordinário de Deus. Amém? Entenda uma coisa muito importante: não vai vir um anjo com a varinha de condão tocar em você e pronto, sua visão está perfeita. Não, é necessário uma vida de busca na palavra, jejum, oração, obediência e temor ao Senhor. Amém? 2 Samuel, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Capítulo 6. Mais uma vez, fala comigo, mais uma vez. Davi reuniu todos os homens escolhidos de Israel, 30.000. E Davi se levantou, e como foi com todo o povo que estava com ele, a Baalaim de Judá, para trazer de lá a arca de Deus, cujo nome é chamado pelo nome do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E eles colocaram a arca de Deus sobre um carro novo, retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, e Uzá e Aiô, os filhos de Abinadab, conduziram a arca num carro novo. E eles retiraram da casa de Abinadab, que ficava em Gibeá, acompanhando a arca de Deus. E Aiô seguiu adiante da arca, e Davi e toda a casa de Israel brincavam diante do Senhor com toda sorte de instrumentos feitos de madeira, de cipestre, também com harpas e com saltérios e com adufes e com cornetas e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a sua mão até a arca de Deus e a segurou, porque os bois a sacudiram. A ira do Senhor, fala comigo, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa do seu erro. E ali ele morreu junto à arca de Deus. Davi ficou aborrecido, porque o Senhor havia feito uma brecha sobre Uzá, e ele chamou o nome daquele lugar Pérez Uzá até este dia. E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como a arca do Senhor virá até mim? E Davi teve medo do Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Amém? Pode sentar.
Queridos, eu não sei se vocês conseguem entender e entrar nessa história. A arca do Senhor foi colocada na casa de Abinadab, e com a responsabilidade deles cuidarem da arca. E aqui diz que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, no dia que Davi resolveu levar a arca do Senhor para a cidade de Davi, com o povo de Israel, foi à frente, brincando, dançando, adorando ao Senhor, junto com Aiô, e Uzá estava acompanhando a arca, porque ela estava sobre um carro novo, de bois. E aí, num determinado momento, que é a eira de Nacon, o boi tropeçou naquela eira e sacudiu o carro de boi, e a arca caiu. No que a arca caiu, Uzá, cheio de boa intenção, né? Ele foi tentar segurar a arca, e quando ele segurou, que ele tocou na arca, a Bíblia diz, na minha tradução diz que pelo erro dele, Deus o feriu e o matou. Eu vou começar, eu estou aqui em 2 Samuel, quando aconteceu esse episódio, depois nós vamos voltar, eu estou começando de trás para frente. E aqui na casa de Abinadab, que foi onde a arca do Senhor ficou por um tempo, esses dois meninos, já mais maduros nesse episódio, a arca do Senhor chegou na casa deles, eles eram apenas crianças, talvez na idade do meu filho, 4, 5, 6 anos, não sei. E ali a arca do Senhor ficou por mais de 20 anos, diz a palavra. Então entendemos que esses meninos deviam ter aí acima de 20 anos já, né? E o Senhor me chamou a atenção nesse episódio, porque Ele falou comigo: Michel, para que você tenha uma visão perfeita, entenda uma coisa, deixa eu repetir aqui, nós estamos no ano profético, amém? O ano é profético para pessoas que têm o entendimento de viver um ano profético, amém? Eu não vou viver o meu ano de qualquer forma, eu não vou viver o meu ano como o ano de 2019, o ano de 2018, o ano de 2000, né? Eu preciso viver o meu ano de 2020 de forma diferente. Hoje pela manhã eu estava pensando, eu não sei o que aconteceu lá, que eu pensei assim, né? Falei, nossa, há pouco tempo atrás a gente falava, né? Nossa, estou rindo até 2020. Vocês lembram disso? Alguém já fez essa brincadeira? Já estamos em 2020. Agora tem que mudar, agora tem que ser rindo até 2030, né? Olha só como o tempo passa rápido. Nós estamos vivendo um ano profético. Na quinta-feira retrasada eu disse aqui quantas coisas nós já começamos. Nós estamos no dia 19 de janeiro, 19 dias do ano. Quantos dias desses 19 você teve na presença, conectado com o Senhor? Não precisa responder, mas pense. Uma das coisas que foi falado lá, que Enoque andou 365 anos com Deus, andou com Deus, a ponto de Deus o tomar para si. E Enoque já não foi visto mais na terra, porque ele andou tanto com Deus, só que ele andou 300. E aí uma das coisas que foi falado lá, se a gente conseguisse, se a gente conseguisse andar 365 dias com Deus, se no ano de 2020 inteiro a gente conseguisse permanecer conectado todos os dias com Deus,
como seria a nossa vida, como seria o final de 2020. Irmãos, então nós precisamos ter esse entendimento, que esse ano é um ano profético, é um ano que nós precisamos entrar num lugar de valorizar a presença do Senhor, mais do que tudo. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez você tenha esquecido, ou não sabe, ou não deu tanta importância: Jesus está voltando. Será que esse ano? Será que passa de 2020? E se eu e você decidir andar 2020 inteiro, sem passar um dia longe da presença dEle? Deixa eu te ensinar uma coisa, deixa eu abrir um parênteses aqui. Andar na presença do Senhor não é vir a culto, não é cantar louvor, não é falar que Deus me ama, ou que Jesus te ama, ou andar com o Senhor é entrar num lugar de responsabilidade, num tempo com Deus, você separar um tempo do seu dia, e entrar no teu quarto, fechar a porta do teu quarto, e orar ao Pai que te vê em secreto, e o Pai que vê em secreto, vai te recompensar. Essa é uma das partes. Segunda, se comprometer com a leitura, e ouvir a voz de Deus através da palavra dEle, se submeter a uma autoridade, se submeter ao pastor. Não é só estarmos aqui, queridos, é estarmos na igreja, mas termos esse entendimento que a submissão a um homem de Deus também faz parte da minha vida espiritual, também faz parte de viver uma vida no Espírito, buscar ser cheios do Espírito Santo todos os dias desse ano de 2020, amém? Então esse ano é profético para que a gente viva de forma profética. O que é viver de forma profética? Naquele que move tudo no profético. Quem que é Ele? O Espírito Santo, amém? Então nós precisamos entrar nesse lugar. Eu sei que tem muitos projetos, trabalhos, realizações, conquistas, eu também tenho, mas isso não é mais importante para mim. Isso não pode ser mais importante para mim e para você. Eu estava compartilhando com os meninos, a gente lá em Cuiabá, eu focado lá. Quantas pessoas, pela misericórdia do Senhor me procuraram. Estou querendo abrir minha empresa. Clientes procurando a gente lá. Aí eu fui contar para a Regiane, achando que eu estava abafando. Ela, você não sabe, já veio mais 2 aqui, já fechou comigo. Mais 2 empresas fechou com a gente. E a gente, muitas vezes, glorificado seja o teu nome, Jesus. E eu confesso para vocês, preocupado, minha esposa sozinha em casa, com 2 crianças pequenas, responsabilidade da empresa, e o Senhor pela misericórdia nos deu condições de ter uma pessoa agora para poder ajudar também. Então tinha alguém lá ajudando ela, mas mesmo assim eu não estava aqui, né? E o Senhor através disso me dizia: sou eu que cuido de vocês. Ele deu umas na cara também, André. Ele pegou e fez assim, ó: confia ou pede para sair. Ou confia ou pede para sair. Eu falo, tá bom, Senhor, depois de tudo isso, como não confiar, né? Então a gente precisa ter esse entendimento, querido. Eu não estou falando para vocês aqui de como um super crente, como um super homem de Deus. Tenho as mesmas, sou entregue às mesmas paixões que vocês, tenho as mesmas dificuldades. Talvez uma já venci de um lado, talvez outros vocês já venceram, e eu ainda estou
caminhando, pelejando com elas, mas nós temos que entender, por isso que eu estou te falando, que a responsabilidade da intercessão não é de um grupo isolado, de uma panelinha que tem uma tampa. Nós precisamos ser uma panela, sim, nós somos uma panela, porque nós estamos fechados com o Senhor, amém? Mas nós não temos tampa, porque quando tem tampa, fecha, ninguém entra. Nós somos uma panela de tampa aberta. Então você que tem esse desejo de ser um homem, uma mulher de oração, que quer viver uma vida mais intensa de intercessão, pela sua casa, pela sua família, pela cidade, pela nação brasileira, pela vida do nosso apóstolo, pelos seus familiares, entra nesse lugar, querido. Talvez se você não tem entendimento, peça ajuda, a gente também não tinha. Quando a gente foi ver, a gente já estava dentro, envolvido até os dentes. E graças a Deus que o Senhor nos trouxe para esse lugar. E nós temos esse entendimento, que nós estamos aqui com o coração aberto para receber de Deus, mas também para transferir aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então, como esse ano é um ano profético, você vai precisar buscar dentro desse ano profético que o Senhor te dê uma visão perfeita. E como que eu busco isso? Primeira coisa, na quinta-feira retrasada o Senhor já me deu algumas direções e eu compartilhei com vocês, que é um posicionamento profético. Um posicionamento profético para que eu possa viver, que eu possa entrar nesse ano de 2020. Amém? E hoje eu quero falar com vocês sobre mais um posicionamento. E esse posicionamento é exatamente isso que nós estávamos falando aqui, é honrar a presença do Senhor. Uzá e Aiô, a arca do Senhor, ela ficou na casa deles durante 20 anos. Você imagina, pega essas crianças aqui, o Abraão e a Valentina, por exemplo. Imagina a arca do Senhor dentro da casa dessas crianças. Como vocês acham que eles tratariam? Subia nela, brincava de pique-esconde, entrava dentro da arca, ficava lá escondido. Onde você está? Quietinho lá, escondido. Quantas vezes Uzá e Aiô deve ter se escondido dentro dessa arca? Quantas vezes eles trataram a arca como apenas um utensílio da casa? Quantas vezes eles não tiveram entendimento, mesmo depois de crescidos, que aquilo que a arca do Senhor era algo tão poderoso, tão precioso, porque não era somente a arca, era a presença. Quantos sentiram a presença do Senhor aqui hoje, além de mim? Querido, que violência, que veemência que o Espírito veio aqui hoje ministrar nas nossas vidas, já na adoração. Então imagina só que hoje nós temos a presença, mas não mais num objeto, e sim, uns têm, outros não. Por quê? Como que eu vejo que o Senhor está vivo numa pessoa? É quando essa pessoa tem uma vida de intimidade, escondida com o Senhor. Não é o que eu venho fazer aqui, é o que eu faço escondidinho lá em casa, no meu quarto. É o que eu busco, é onde eu entro com Ele. E aí Ele vai se tornando vivo dentro de mim, porque eu honro a presença, eu valorizo Ele, eu me importo com Ele, eu quero que Ele cresça em mim. E à medida que Ele cresce em mim, eu vou diminuindo. E Ele vai se manifestando em mim, através de mim, por mim. Amém? Então esses dois jovens, eles são exemplos aqui de quem não honraram a presença, de quem não valorizaram a presença durante
anos da vida deles. Talvez por não entenderem, talvez por não serem ensinados. E talvez se até aqui você não foi ensinado, o Senhor vai te dar uma nova chance. Mas eu creio, porque eu tenho sido ensinado nessa casa. E vocês estão junto comigo. Eu sei que praticamente todos, em meia dúzia de culto aqui, nós estivemos juntos, né? Então nós temos aprendido a responsabilidade de honrar a presença, de ter os nossos momentos com Deus no secreto, na viração do dia, no início do dia, de trazer o nosso coração para o Senhor, logo pela manhã. Senhor, eis aqui o meu coração, eu estou preparando esse coração pela manhã, que ele é o altar, a oferta que eu vou te oferecer na viração do dia. E aí durante o dia vão acontecendo coisas, vão acontecendo situações, circunstâncias que vão tentando manchar, sujar essa oferta. E aí nós temos que nos arrepender, pedir perdão, ter humildade para reconhecer que erramos, para quando chegar na viração do dia, Senhor, está aqui a minha oferta. Ou ter humildade para chegar para o Senhor e falar: Senhor, está aqui, mas está faltando perna, meu cordeiro está faltando perna, faltando orelha, faltando até a cabeça já. Até a cabeça dele eu já cortei hoje. Mas está aqui, eu quero te oferecer algo verdadeiro para o Senhor. Senhor, eu menti, eu agredi pessoas através de palavras. Senhor, eu omiti. Senhor, eu fiz coisa errada. Xinguei no trânsito, briguei com a minha esposa, fui grosso com tal pessoa. Temos que confessar e chegar diante do Senhor com esse temor. Senhor, eis-me aqui, fiz tudo isso. Querido, Deus ama isso. O problema é que nós somos como Uzá e Aiô, nós não honramos a presença. Então, se eu fiz cacas durante o dia, se eu pequei, se eu errei, se eu fui grosso, se eu fui estúpido com a minha esposa, vida que segue, vão dormir, amanhã é outro dia, e assim vai. Precisamos viver um ano diferente. Decida isso no teu espírito, faça esse compromisso com Deus, porque senão vai acontecer como Uzá e Aiô, especificamente como Uzá. Você vai querer tocar na presença. Nós amamos a presença, não amamos? Só que esse momento, ele pode matar você. Não fisicamente mais como Uzá, mas espiritualmente. Faraó, de tanto ele resistir a Deus, Deus foi mandando maravilhas, sinais, pragas, e Faraó só resistindo, só endurecendo. E Deus falou: quer saber? Endureça o coração de Faraó, para que nem se ele quiser, ele tenha mais como se arrepender. Querido, isso é feito nos dias de hoje. Isso é feito nos dias de hoje. Ele não... Você vai ver, é só olhar. Quantos aqui conheceram pessoas que eram firmes na presença de Deus? Pessoas que você falava assim: não, essa pessoa é de Deus. E hoje está aí largada nas drogas, na prostituição, divorciados, enfim. Quantos aqui conhecem pessoas assim além de mim? Quase todo mundo. Por quê? Porque Deus endurece o coração. Entendeu? Então tem determinadas áreas que não tem conversa. O Senhor, Ele é o mesmo. Ah, mas nós estamos vivendo na graça. Sim, a graça, ela está disponível para mim e para você, mas ela não torna a liberdade em libertinagem. Deus não é libertino.
Ele não vai pegar um ato libertino e mudar a situação pela graça. Ele não faz isso. Usar, quando ele toca na arca, olha só, a intenção de usar era boa, porque ela estava caindo. Você vê alguma coisa caindo do seu lado, o que você faz? Tenta pegar, e assim Uzá fez. Só que algumas traduções diz que Uzá foi morto por irreverência, que ele tocou na arca e por irreverência ele morreu. Na minha tradução, que é na King James de 1611, diz que foi por um erro de Uzá. Ele errou, mas algumas traduções diz que é por irreverência. E eu até esses dias atrás compartilhei com alguns irmãos, olha, eu acho que não deve ter sido por irreverência, porque se irreverência matasse, todo culto seria uma chacina. Todo culto nós seríamos assassinados. Ia ter uma funerária na porta de cada igreja. Falei, vamos lá, porque nós vamos ganhar dinheiro. Vai sair um tanto de gente morto lá hoje. O que é irreverência para você? É uma delas. O que o apóstolo bate na mesma tecla aqui há 52 anos já. Que ele percebe que as pessoas vão mais no banheiro aqui do que na casa delas. O rim agradece quando alguns vêm para a igreja, porque aqui bebe tanta água, né? Então, queridos, existem várias coisas que acontecem por atos de irreverência. Chegarmos de qualquer jeito no culto, chegarmos atrasados no culto, a forma que nos vestimos, a forma como nos portamos, a forma como julgamos, tudo isso são atos de reverência. Se Uzá tivesse morrido, se Deus o tivesse ferido por irreverência, rapaz, estaríamos complicados. A forma como não honramos a presença, é isso que eu consigo enxergar através da vida desse homem. Ele não honrou a presença, não é porque ele tocou na arca. Se fosse por isso, nós vamos ver lá em 1 Samuel, onde tudo começou. Eu não vou abrir muitas coisas não, para a gente não delongar muito, mas eu vou passar por alguns capítulos aqui de 1 Samuel, onde tudo isso começou. Sabe onde tudo isso começou? 1 Samuel capítulo 1. Ora, havia um certo homem de Ramaim Zofim, do monte de Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou e filho de Zufi, um efrateu. Ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, outra era Penina. Penina tinha muitos filhos, porém Ana tinha um só. E aí diz aqui que continuamente a Penina ficava debochando de Ana, porque Ana não tinha filhos. E aí Deus teve que gerar em Ana um desejo de ter um filho. E quando essa mulher é atendida, quando ela começa a buscar em Deus um filho, olha o que acontece. E quando o tempo Eucana de ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os seus filhos e filhas porções. Mas para Ana dava ele uma porção digna, pois ele amava Ana.
mas o Senhor a havia fechado o seu ventre. E sua adversária também provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando subia à casa do Senhor, deste modo, ela a provocava. Por isso, Ana chorava muito e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? Por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Assim Ana se levantou depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se junto a uma coluna do templo do Senhor, e ela estava amargurada de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejamente. E ela fez um voto, e disse: Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça. E sucedeu que, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, que era o sacerdote, a observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada. E Eli disse a ela: por quanto tempo ficarás embriagada? Afasta-te de ti o vinho. E Ana respondeu e disse: não, meu senhor, não sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres a tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu e disse: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. E assim Ana se dedicou em oração, com votos e jejum diante do Senhor. Ana se entregou à oração, para que ela conseguisse receber do Senhor algo. Queridos, nós queremos as coisas da parte de Deus, mas não fazemos nada por isso. Quando viemos ao culto, já achamos o suficiente para que o Senhor venha nos dar algo. Viemos com esse entendimento, é como se fosse um mercado, que eu vou passando na prateleira, eu estou precisando, estou com essa doença, eu preciso desse remédio, eu estou com esse problema no meu casamento, preciso disso, eu estou com esse problema na minha vida emocional, com quadros, níveis de depressão, estou precisando disso, eu estou me sentindo triste, eu venho e pego isso. Aqui não é um mercado. E muitas vezes nós viemos com esse entendimento. Ana fazia isso continuamente, diz a palavra. Ana tinha o entendimento de que o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, Ele concedia aquilo que o seu povo buscava. E ela se dedicou a isso. Ela, além de orar, ela fez um voto com o Senhor, entregando para o Senhor aquilo que ela pediu para o Senhor. Ela devolveu para Ele, falou: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu te devolvo, ele será teu todos os dias da vida dele. Eu entrego ele ao Senhor. E ela fez um voto, ela não comia, diz aqui, que ela não comia. E ela orava tanto, ela entrou tanto em Deus, que o próprio sacerdote dela achou que ela estava embriagada. Por que eu te falei que começa aqui o problema de usar? Porque o sacerdote, lembre-se, naquela época, o sacerdote era o único que tinha acesso
a presença do Senhor. E hoje, quem tem acesso à presença do Senhor? Levanta sua mão para eu ver. Amém? Todos nós temos acesso. É só nós querermos entrar. Então, por que o problema de usar Yaiô começou aqui com Eli? Porque Eli, representando o sacerdócio hoje, não valorizou a presença. Depois que Samuel nasce, fala que o menino Samuel ministrava, 1 Samuel capítulo 3, que ele ministrava perante o Senhor, diante de Eli, que era o sacerdote. E a palavra do Senhor era preciosa naqueles dias, mas não havia nenhuma visão aberta. E sucedeu que naqueles dias, quando Eli estava deitado em seu lugar, e os seus olhos começavam a ficar tão turvos, que ele não conseguia mais enxergar. Deixa eu te dizer uma coisa, o ano profético é um ano profético da visão. Se você não buscar ter essa visão perfeita, você pode sair do ano. Deixa eu te dizer uma coisa que Deus falou com a gente em intercessão aqui para o início de 2020, e tem falado por diversos homens de Deus. Já ouviu o Luiz Hermínio falar sobre isso, o apóstolo Cristiano, já ouviu o pastor Davi falar sobre isso, o pastor Anderson Silva, que 2020 vai ser um ano onde nós vamos viver muitas colheitas da parte de Deus. O extraordinário de Deus vai vir sobre nós. Muitas pessoas vão se render a Cristo, muitas pessoas vão fluir no seu ministério como nunca fluíram. Muitas pessoas vão ser destravadas nos seus ministérios, na sua vida com Deus. Mas também será um ano de condenação, e muitos serão entregues às suas paixões. Isso é sério. A gente não está aqui, quando Deus falou isso com a gente, primeiro nós tomamos posse dessa palavra para nós, porque eu sei que se, por exemplo, eu vou pegar, se eu tenho uma dificuldade, deixa eu contar uma dificuldade que eu estava tendo no final do ano passado. Eu colocava o meu celular para despertar 3 horas da manhã, eu acostumava com o som, aí eu comecei a trocar. Falei, não vou perder para o meu som não. E eu comecei a trocar de som. Eu fiquei injuriado com aquilo. Eu falei, quer saber? Eu falei, amor, vamos ali comigo naquela loja. Sabe aqueles telefones, aqueles relógios antigos que tem 2 panelinhas em cima que faz... A Regiane falou, você é doido, você vai acordar até o vizinho. Eu falei, que se lasque, mas eu vou colocar isso aqui no meu quarto. Gente, quando aquele trem toca, eu saio igual o pastor Paulo quando levanta. Cara, eu dou um pulo da cama, já sai assim. Já sai para desligar aquilo. Detalhe, eu coloquei ele longe. Coloquei longe para eu levantar e não me entregar ao meu sono. Falei, Senhor, eu não vou cair no mesmo buraco que eu caí em 2019. Eu quero entrar em 2020 de forma diferente. Então eu fui lá e fiz algo para não continuar pecando. Então o que aconteceu ali? No ano passado Deus falou várias vezes para mim, não se entregue ao sono, não se entregue ao sono, não se entregue ao sono. Aí eu comecei a entrar nesses propósitos da madrugada. Aí começou a acontecer isso. O que eu entendi quando Deus falou isso comigo? Que muitos serão condenados e entregues às suas paixões. Não levanta a mão, mas quem além de mim já falou assim, eu amo comer e amo dormir? Não levanta a mão. Se eu pedir para levantar, eu acho que vai ser unânime. Mas eu decidi não viver mais isso. Porque Deus falou comigo que se eu continuasse assim, eu seria entregue a essas paixões. Imagina só. Então nós precisamos ter esse entendimento. Eu não gosto de falar que é brincadeira, não é brincadeira.
existe uma responsabilidade. Para nós adultos, é responsabilidade. As crianças, eles têm um nível que Deus sabe a medida que Deus vai cobrar deles. Agora, de mim, de você, eu não posso massagear o meu ego nem o teu, falando, não, Deus perdoa, vai lá. Queridos, até quando? Você acha que Deus, Ele fica só aguentando, e você está toda vez caindo na mesma coisa? Senhor, me perdoa, mas está lá. Senhor, me perdoa pegar esse copo. Senhor, me perdoa, e está lá, não larga de jeito nenhum. Até quando? Você acha que o Senhor vai ficar caindo na nossa conversa fiada? Até quando nós vamos continuar pensando que Deus trata as coisas dele assim, de qualquer forma? Nós temos um exemplo aqui nessa casa, o apóstolo Issacar. Vocês acham que o apóstolo Issacar trata das coisas de Deus de qualquer jeito ou de forma séria e firme? Nós vimos, o pastor Davi Gruber é dessa linha e um pouco, talvez nessa medida aí, vai, não tem conversa. Nós tomamos uma lá, saímos de lá até assim, ó, porque nós tivemos que pegar o nosso voo, foi ontem às 16h55, só que o evento terminou às 22 horas de ontem. Na sexta-feira ele chegou, a gente estava sentado na segunda fileira assim, falou, esses 6 aí, ó, esses 6 aí tem um espírito neles que não termina as coisas. Já é a segunda vez que o Michel vem aqui e vai embora antes da hora. Eu falei, ai. Mas ele, assim, ele repetiu isso umas 5 vezes ainda, para bater com força e não ter massagem no ego, entendeu? E quando terminou, a gente já estava com a passagem comprada, eu fui nele, falei, pastor Davi, me perdoa, isso não vai mais acontecer. E não vai, irmãos, a não ser que o nosso apóstolo fala, não, vocês vão ter que voltar antes. Aí, né, como foi dessa vez, né, eu acredito que ele vai ligar para o pastor Diego, ó, Diego, esses meninos seus, vem aqui e vai embora antes de terminar o evento. Então, com certeza ele vai falar para o pastor Diego puxar a nossa orelha, né? Então, assim, nós entendemos que as coisas de Deus são sérias. Pergunta para eles. O pastor Davi falava lá, ó, a reunião vai começar 7 horas, é a hora do café, 8 horas começa a adoração lá no salão. Quem que era o primeiro que estava lá às 8 em ponto? Pastor Davi estava lá, né? Então, assim, tudo, as coisas de Deus são muito sérias. Eu confesso para vocês, querido, eu venho de uma cultura que, graças a Deus, o Senhor tem me limpado, mas eu fiz muita obra de Deus relaxado, eu fiz muita obra de Deus de qualquer jeito, e achando ainda que a igreja me devia algo, que a igreja tinha que fazer algo por mim, e não é assim. Cada um aqui, do menor ao maior, tem uma responsabilidade diante do Senhor. E eu gostaria que você saísse daqui hoje com esse entendimento e com essa convicção. Quando você chegar na sua casa, medita nisso, fala com o Senhor, Senhor, qual é a minha responsabilidade no reino de Deus? Entenda, o reino de Deus não se trata dessas 4 paredes. Qual é a minha responsabilidade no reino de Deus? Querido, eu não tenho dúvida, eu tenho convicção plena de que quando você sair daqui, meditar nisso, e você tiver o entendimento da sua responsabilidade, e você se comprometer com ela, diante daquilo que você tem no reino de Deus, o próximo culto,
Você vai entender coisas tão profundas quando você entrar nessa igreja. Quando você pisar aqui com o entendimento da sua responsabilidade no reino, a sua visão, o seu papel diante do Senhor, ele muda, ele abre. Amém? Então ele não se preocupou com nada disso que nós estamos falando aqui. Eli representa um sacerdote, nós somos esse sacerdote hoje, amém? Apocalipse, coloca para mim Apocalipse 5, 9 e 10. Olha só. E cantavam um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo. Não ouvi. Povo e nação. Próximo. E para o nosso Deus os fizeste reis e... Cadê os reis e os sacerdotes? Olha o que ele conclui dizendo: e eles reinarão sobre a terra. Amém? Então, queridos, nós somos esses sacerdotes de hoje. Eli estava com a mente, com a visão já turva. Olha o que diz a palavra. E sucedeu que naqueles dias, quando Eli estava deitado no seu lugar, seus olhos começaram a ficar tão turvos que ele não conseguia mais enxergar. E antes da lâmpada de Deus se apagar no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, e Samuel estava deitado para dormir, que o Senhor chamou Samuel, e ele respondeu: aqui estou. E ele correu até Eli e disse: aqui estou eu, pois me chamaste. E ele disse: não chamei, deita-te novamente. Vocês conhecem essa história. E ele diz, por 3 vezes Samuel vai lá e vai até Eli, até o momento que Eli: opa, peraí, não sou eu que estou chamando, esse menino está achando que sou eu, mas é o Senhor que está chamando esse menino. E aí ele diz: por isso disse Eli a Samuel: vai, deita-te, e se sucederá que ele te chamar, e tu dirás: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Assim Samuel foi e deitou-se em seu lugar, e o Senhor veio e levantou-se. E chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, pois teu servo ouve. E o Senhor disse a Samuel: eis que uma coisa farei em Israel, diante da qual zumbirão ambos os ouvidos de cada um que a ouvir. Naquele dia cumprirei contra Eli. Contra quem? Contra o sacerdote. Cadê os sacerdotes? Cumprirei contra Eli todas essas coisas que mencionei a respeito da sua casa. Quando eu começar, também levarei a cabo. Pois eu lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele conhece, porque seus filhos fizeram-se vis, e ele não os refreou. E por isso jurei à casa de Eli, que a iniquidade da casa de Eli não será purgada com sacrifício, tampouco com oferta para sempre. E Samuel permaneceu deitado até a manhã, e abriu as portas da casa do Senhor, e Samuel temeu apresentar a visão a Eli. Então Eli chamou a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E ele respondeu: aqui estou. E ele disse: que coisa é que o Senhor te disse? Rogo-te que não ocultes de mim, que Deus assim te faça ainda mais, se ocultares qualquer das coisas que ele te disse. E Samuel lhe contou
todo detalhe dele nada ocultou, e disse: é o Senhor, que ele faça o que parecer bem. E Samuel cresceu, e o Senhor estava com ele, e não permitiu que nenhuma das suas palavras caíssem por terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, soube que Samuel fora estabelecido para ser um profeta do Senhor. E o Senhor apareceu novamente em Siló, pois o Senhor revelou-se a Samuel em Siló a palavra do Senhor. E aí no capítulo 4 fala que Deus mata os filhos de Eli, que é Ofni e Finéias, porque eles estavam praticando. Olha só o que eles fizeram. E os filisteus colocaram-se em ordem contra Israel quando se engajaram na batalha. Israel foi ferido dos filisteus, e eles mataram cerca de 4.000 homens do exército. Quando o povo chegou no campo de Israel, porque o Senhor nos feriu diante dos filisteus, removamos a arca do pacto do Senhor de Siló até nós, para que, quando vier para o meio de nós, possa nos salvar da mão do Senhor. E aí diz aqui que eles fizeram, que eles adoraram a Astarote e a Balaim. Astarote fala de deuses do sexo, que eles praticavam isso continuamente no templo e diante da arca do Senhor. Que temor eles tinham de Deus? Nenhum. Então o que Deus fez? Foi lá e matou primeiramente Ofni e Finéias, que são os filhos de Eli. Depois fala que Eli já estava tão velho e gordo. Velho, eu não vejo pela questão apenas de idade, mas sim uma pessoa que já estava há tanto tempo na presença, tratando ela de qualquer forma. Eu não vejo novo convertido como um velho convertido de forma assim, porque existe o novo, existe o velho. Não, o novo é aquele que guarda a presença todos os dias da vida dele com temor. Amém? Agora, em 2020, em agosto, dia 15 de agosto de 2020, faz 14 anos que eu me entreguei a Jesus e que Ele me aceitou. E hoje eu tenho entendimento, de que eu sou um novo convertido, por causa daquilo que eu busco com Ele, porque Ele faz nova. Se eu estou com Ele, tudo é novo. Amém? Ele faz nova todas as coisas, por isso que eu tenho que permanecer nele. Então, esse sacerdote, a Bíblia diz aqui no final do capítulo 4, final do capítulo 4, que ele, vamos lá, e sucedeu que quando ele, capítulo 4, 18, sucedeu que quando ele fez menção à arca de Deus, que ele caiu para trás do assento, ao lado do portão, e o seu pescoço quebrou, ele morreu, pois era um homem velho e pesado, e ele havia julgado Israel por 40 anos, e sua nora, esposa de Finéias, estava com criança próxima de parto, quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus fora tomada, e que o seu sogro e o seu marido estavam mortos, ela se curvou e entrou em trabalho de parto, pois as suas dores lhe sobrevieram, e chegada a hora da sua morte, as mulheres que estavam de pé junto a ela, lhe disse: não temas, pois deste à luz um filho. Porém ela não respondeu, tampouco levou isto em conta. E ela deu ao filho o nome de Icabô, dizendo: a glória partiu de Israel, porque a arca de Deus foi tomada por causa do seu sogro e do seu marido. Por causa do sacerdote que não
permaneceu na presença, os filisteus, que são os inimigos do povo de Deus, vieram e roubaram a arca, a presença de Deus, de Israel. E aí, devido a isso, todos eles morreram, inclusive até as esposas dos seus filhos. No capítulo 5 de 1 Samuel, diz que os filisteus ficaram com a arca por um período de 7 meses, que eles levaram para as cidades filisteias, e 5 cidades a arca passou por aquele lugar. Porém, onde a primeira, que eu acredito que todo mundo lembra dessa história, quando os filisteus levaram a arca de Deus e eles trouxeram a casa de Dagom, que era um deus, e puseram junto a Dagom, eis que Dagom estava caído com a face em terra, diante da arca do Senhor, diante da presença, amém? E eles pegaram Dagom e colocaram em seu lugar novamente. Quando eles levantaram cedo pela manhã, tem outras traduções que diz pela madrugada, abri um parênteses aqui, todos os deuses exigem adoração pela madrugada, tá? Então o nosso Deus, ele também, a palavra de Deus diz que o Senhor ama os que, ele diz assim, eu amo os que me procuram, e os que me buscam de madrugada prosperarão, amém? Isso é uma promessa do Senhor para mim e para você. E aí diz aqui, e quando eles levantaram de madrugada, eis que Dagom estava caído com a face em terra, diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos estavam cortadas sobre a soleira, somente o tronco de Dagom foi deixado. Portanto, nem os sacerdotes de Dagom, nem qualquer pessoa que entrava na casa de Dagom pisava na soleira de Dagom, em Asdote, até este dia. Porém a mão do Senhor foi pesada sobre os de Asdote, e ele os destruiu e os feriu com tumores, até Asdote e os seus termos. E aí diz aqui que quando eles perceberam que uma grande desgraça estava vindo sobre o povo filisteu, por causa da presença, por isso que eu disse, cuidado, porque da mesma forma que é tão maravilhoso, tudo isso que é gerado nesse lugar, essa presença, esse poder de Deus, a gente fica maravilhado com tudo que Deus faz aqui. Da mesma forma que isso é tão maravilhoso, isso também pode trazer consequências para mim e para você, se eu não entender a minha responsabilidade diante de tudo isso, não diante de nós, diante da presença, porque é o Senhor que vem. Querido, deixa eu quebrar um pouquinho a mente religiosa de cada um de nós aqui, que o Espírito Santo me falou agora. Não é só aqui, nessa igreja, é em qualquer igreja. Nós precisamos entrar com responsabilidade. Ah, mas o sacerdote não está fazendo a parte dele. Samuel fez, e Deus honrou Samuel. Então quando você se posiciona, quando você entra na presença, você está aqui por causa de quê? Por causa daquilo que você veio buscar, ou por causa do Senhor? Então tenha o entendimento da responsabilidade que você tem como filho, como filha, como reis e sacerdotes, porque Jesus te comprou com o seu sangue. Nós lemos isso aqui agora há pouco. Ele nos comprou para si, com o seu sangue. Todo povo, tem povo aqui ou não? Você pertence a um povo, tribo, língua e nação. Tem algumas traduções que falam família. Ele nos comprou para si, e pelo seu sangue nos fizeste reis e sacerdotes. Amém? E aí o que acontece no capítulo 6? A arca do Senhor teve no país dos filisteus 7 meses, e os filisteus convocaram os sacerdotes e os adivinhos, dizendo:
o que faremos com a arca do Senhor? Olha, já tinham até reconhecido o Senhor como Senhor. E os filisteus: o que faremos com a arca do Senhor? Dizei-nos como enviaremos ao seu lugar. Como que nós levaremos a arca de volta para o lugar dela? Porque, entenda uma coisa, quando eu valorizo, quando eu honro a presença do Senhor, ela vai trazer benefícios para a minha vida, para a minha família, para aqueles que estão ao meu redor, para a minha vida profissional, para o meu trabalho. Amém? Agora, quando eu quero a presença de Deus de forma errada, com intenções erradas, acontece isso que aconteceu com os filisteus. E aí olha aqui que eles fizeram. E eles disseram: se mandares embora a arca do Deus de Israel, e não enviares, presta atenção nisso, querido, e não envieis, me perdi aqui, peraí. Se mandardes embora a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, mas seguramente devolva-lhe uma oferta pela transgressão. Então sereis curados e sabereis, porque a sua mão foi removida de sobre vós. Então eles lhe disseram: qual será a oferta pela transgressão que lhe devolveremos? E eles responderam: 5 tumores de ouro e 5 camundongos de ouro, de acordo com o número dos senhores filisteus, que eram os reis das cidades, das 5 cidades. Pois uma praga esteve sobre vós todos e sobre os vossos senhores, por isso fareis imagem dos vossos tumores e imagem dos vossos camundongos que devastaram a terra, e dareis glória ao Deus de Israel. Talvez, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é muito sério, talvez Ele deseje aliviar a sua mão sobre vós e sobre vossos deuses da vossa terra. Houve uma praga sobre aquele povo filisteu, sobre aquelas 5 cidades, que algumas traduções dizem que eles tiveram tumores na virilha. Todos os homens tiveram tumores na virilha, e que pragas de ratos devastaram aquela terra. E aí os adivinhos e os sacerdotes deles disseram: olha, vão levar isso como oferta, para que talvez o Deus de Israel alivie a mão sobre vocês. Olha aqui o que acontece após isso. Porque então endureceis os vossos corações, como os egípcios e Faraó endureceram os seus corações, quando ele havia operado maravilhosamente no meio deles, e eles não permitiam que o povo se fosse, e eles partiram. Agora, portanto, fazei um novo carro, e tomai 2 vacas que amamentam, sobre as quais ainda não tenha sido posto jugo, e amarrai as vacas ao carro, e trazei delas 2 novilhos para casa, e tomai a arca do Senhor, e assentai sobre o carro novo. Foi aqui que começou. Os filisteus que ensinaram para usar Iaiô como se carregava a arca de Deus, a arca do Senhor. Eles, através de um erro que eles cometeram, eles tiveram essa direção de fazer isso, colocaram a arca. Eu vou seguir aqui, depois eu vou explanar um pouco mais isso. Verso 7. Tomai 2 vacas,
verso 8: e tomai a arca do Senhor, e assentai sobre o carro novo, e pondes as joias de ouro, e vós lhe retornais como oferta pela transgressão, e uma caixa ao seu lado, e mandai embora, para que possa ir. Olha aqui o que acontece: e vede, se ela subir pelo caminho, o seu próprio termo, até Bet-Semes, então ele nos causou este grande mal. Mas se não, nós saberemos que não foi a sua mão que nos feriu, foi um acaso que nos sobreveio. E os homens assim fizeram, e tomaram as 2 vacas que amamentavam, e prenderam o carro, e trancafiaram os seus novilhos em casa, assentaram a arca do Senhor sobre o carro, e a caixa com os tumores de ouro, e com as imagens com os tumores dos ratos, e os seus tumores, e as vacas tomaram o caminho reto, até o caminho de Bet-Semes, e seguiram pelo caminho principal, mugindo enquanto seguiam, e não se desviaram para a direita nem para a esquerda. E os senhores dos filisteus seguiam após elas até o limite de Bet-Semes. E os de Bet-Semes estavam ceifando a sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram seus olhos e viram a arca do Senhor, e se alegraram em vê-la. E o carro adentrou o campo de Josué, em Bet-Semita, e ali permaneceu, onde havia uma grande pedra. Racharam a madeira do carro, ofereceram as vacas em oferta queimada, e os levitas fizeram descer a arca e a caixa que com ele estava, dentro da qual as joias que estavam colocadas, e colocaram sobre a grande pedra. E os homens de Bet-Semes ofereceram ofertas queimadas, sacrificaram sacrifícios no mesmo dia ao Senhor. E quando os 5 senhores filisteus viram aquilo, retornaram a Ecrom no mesmo dia. E estes são os tumores de ouro que os filisteus devolveram como oferta pela transgressão ao Senhor: uma por Asdod, uma por Gaza, uma por Asquelon, uma por Gate, uma por Ecrom. No versículo 7, no capítulo 7, diz assim, que vou só finalizar para você entender o que aconteceu aqui no versículo 19, olha só: ele feriu os homens de Bet-Seme, porque eles haviam olhado para dentro da arca do Senhor, e até feriu o povo, 50.070 homens, e o povo lamentou, porque o Senhor havia ferido muitos do povo com grande massacre. Davi ficou triste, diz lá em 2 Samuel 6, porque Deus feriu Uzá, apenas um, aqui, porque Uzá tocou na arca do Senhor. Aqui diz que os homens de Bet-Semes olharam, no versículo 15, se eu não me engano, não, versículo 12, versículo 13: Bet-Semes estavam ceifando sua colheita de trigo no vale, e eles levantaram seus olhos e viram a arca do Senhor. Por essa atitude deles, diz aqui que o Senhor matou 50.070 homens por causa desse ato. Mais uma vez, o que eu entendo com isso, queridos? Deus não mataria um homem por irreverência, porque senão, como eu já disse aqui, quantos de nós já estaríamos sepultados, há muito tempo? Quantos de nós, por olhar de forma errada,
Às vezes você vê uma pessoa na presença se manifestando, fluindo de alguma forma, você olha e julga. Só isso já seria uma forma de sermos fulminados, destruídos, mortos pela presença do Senhor. Então eu não acredito que o ponto, eu acredito sim que a irreverência, ela entristece o coração do Senhor, mas a irreverência já é um estágio, um nível de que o sacerdote está muito distante da presença, de que o sacerdote não tem uma intimidade com a presença. Isso sim, eu acredito que é perigoso para mim e para você. Queridos, eu não sei você, mas eu já me peguei em momentos que, pela misericórdia de Deus, hoje eu não vivo mais isso, mas eu temo e tremo diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. E esse temor tem tomado o meu coração, o meu entendimento. Mas quantas vezes eu já me peguei em situação que eu estava no culto, por exemplo, eu queria sentir alguma coisa, mas eu não conseguia. Quando eu olho para trás, nesse período, eu consigo reconhecer que eu não tinha uma vida de oração na minha casa, eu não tinha uma vida de leitura da palavra, eu tinha muitas coisas que eu tinha dificuldade no meu caráter, que precisava ser trabalhado. Eu consigo entender isso. Ou seja, então o vir na presença e não sentir nada não é o fim. Aquilo ali aconteceu algo, ou melhor, deixou de acontecer algo para que você chegasse nesse estágio. Minha vida está uma desgraça, está cheio de problemas nisso, problema nisso, problema naquilo. Querido, quantas vezes você já ouviu homens de Deus falando com você, a própria palavra falando com você: e tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. E essa recompensa não é secreta, Ele te vê em secreto, mas Ele te recompensa. Normalmente todo mundo vê essa recompensa, é notória. As pessoas veem as maravilhas de Deus na nossa vida. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento que o desastre de uma nação aconteceu por causa da irresponsabilidade de um sacerdote. E nós temos essa mania ainda, de colocar tudo nas costas do sacerdote. Aí eu vou escolher aqui: o pastor Paulo é o meu sacerdote, é o meu pastor aqui, que me discipula, que me orienta, que me ensina a ser um discípulo de Jesus. A função do sacerdote não é ficar carregando o seu fardo. A função do sacerdote é te ensinar a ser mais parecido com Jesus. A função do sacerdote é te dar uma direção, falar: como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de leitura da palavra? Como é que está o seu comprometimento com a sua esposa? Mas não, a gente quer escolher um sacerdote para soltar as nossas cargas nele. Pastor, estou com um problema aqui. Pastor, estou sem dinheiro. Pastor, não é isso. Nós entendemos, querido, o que eu estou te falando eu já fiz, tá? Eu já fiz muito isso. Hoje eu tenho um entendimento diferente. Então, pela misericórdia de Deus, Deus me trouxe esse entendimento. Eu estou conseguindo
passar isso para vocês. Então eu fiz isso durante muito tempo de forma errada, colocando sempre nas costas do meu pastor, colocando nele uma responsabilidade que não é dele. Pastor, meu filho está me desobedecendo. Eu só estou me denunciando quando eu estou falando isso. Eu só estou me denunciando, porque essas coisas são construídas aonde? Em Deus, na palavra. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, Ele nos auxilia. Precisamos ter esse entendimento e parar de transferir as nossas responsabilidades como sacerdotes para os sacerdotes. Entenda, de forma organizacional, a igreja tem essa hierarquia, mas no reino de Deus, todos nós temos a nossa responsabilidade como sacerdotes. Todos nós temos as nossas responsabilidades como filhos. Quando eu era adolescente, com 12 anos, eu já tinha minha responsabilidade. Tomava coça todo dia. Meus pais chegavam em casa: Michel, você lavou a louça? Não. Couro. Michel, você fez o dever de casa? Não fiz. Couro. Todo dia. Porque eles estavam tentando me ensinar as minhas responsabilidades. E até a hora que eu tive que entender: não, peraí, se eu não fizer, é couro. E aí eu comecei a aprender a minha responsabilidade de filho. Meus pais faziam a parte deles e eu tinha que fazer a minha também. Amém? Então nós precisamos ter esse entendimento de não transferir as nossas responsabilidades. E por que muitas vezes nós não fazemos isso? Por falta de entendimento, como eu disse, eu já tive essa falta de entendimento. Por falta de conhecimento da palavra. E muitas vezes, que é o mais grave, por orgulho, que eu também já fiz muito isso, por orgulho. Às vezes eu precisava de ajuda. Onde você mais ouve isso aqui na igreja: nossa, se precisar de qualquer coisa, conta com a gente, né? Pode contar com a gente, precisou, fala e tal. Quantos de vocês já precisaram e nunca falaram? Quantos de nós, eu já precisei e fiquei quietinho, até o dia que Deus teve que me ensinar, me colocar em situações que eu não tinha opção, eu tinha que pedir ajuda, entendeu? Então Deus criou situações para me ensinar, porque eu não conseguia obedecer diante da palavra que estava sendo ensinada. Deus foi lá e criou uma situação. Uma das coisas que nós ouvimos do pastor Davi, lá em Cuiabá, coloca Salmo 19, verso 12, por gentileza. Quem pode entender os seus próprios erros? Expurga, coloca na NVI, por gentileza. Quem pode discernir os seus próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Davi falando para o Senhor. Querido, muitas vezes nós temos tanto orgulho. Uma das coisas que ele falou lá que foi pesado, falou assim: o orgulho fede como fezes. O orgulho é uma coisa tão ruim diante de Deus, tá? Talvez você não vai conseguir sentir o cheiro natural, mas Deus recebe o orgulho, que muitas vezes nós abraçamos ele, carregamos ele, como fezes. Sobe, não como um incenso agradável, mas sobe como um cheiro horrível para Deus.
E por orgulho muitas vezes nós não pedimos ajuda, não pedimos ajuda na palavra. Às vezes eu não tenho entendimento aqui. O pastor Caleb é um mestre. Muitas coisas que ele ensina, muitas coisas que eu aprendi aqui, foi através da vida dele. Nas terças-feiras, nos cultos que ele ministrou, o membresia que nós fizemos aqui em 2017, foram 8 aulas ou 12? 8. Foram 8 aulas, todas 8:30 da manhã. A gente chegava no domingo, 8:30 da manhã, até as 9:30 antes do culto, era a nossa aula do curso de membresias. Cara, eu aprendi tanta coisa. A gente saía da aula do membresia, parecia que a gente já tinha participado de um culto, não era? Era tão poderoso que Deus falava com a gente naquela 1 hora que a gente tinha aqui com eles. Então assim, nós temos que ter humildade de chegar, olha, eu não entendo muito disso. E nós ouvimos uma coisa muito importante de um profeta lá, que Deus até me corrigiu. Eu estava falando com o Adriano, eu recebi uma palavra desse profeta lá, que uma das coisas foi isso aqui que aconteceu hoje, que ele falou que Deus estava abrindo a minha visão, para que eu conseguisse enxergar nos 3 níveis do céu, e que eu ia ter percepção para ouvir um novo som do céu. E aí o Senhor me mostrou naquela hora que tinha diversos anjos aqui adorando junto com a gente, e a gente adorando. E aí o pastor Paulo começou a cantar os santos e os anjos em seguida. E aí ele falou, é para confirmar. Por isso que eu compartilhei com ele isso. E aí quando eu falei para o Adriano, aquele menino profeta liberou sobre isso, sobre a minha vida. Aí o Espírito Santo me corrigiu, falou, vai lá e confessa que isso que você está fazendo é errado, porque você está tratando ele como menino, você está desmerecendo ele. Ele é novo, mas eu não podia agir como eu falei, Adriano, o Espírito Santo me corrigiu, mandou eu vir aqui confessar para você diante do Senhor que eu fiz errado. Ele não é um menino, ele é um profeta, o profeta Robson. E ele ensinou uma coisa muito importante para a gente lá, que a gente tem muitas coisas que aconteceu lá, e uma das coisas, assim, a forma como ele se move, como ele tem várias manifestações espirituais que se incorporam nele, assim, de uma forma violenta o negócio. E eu creio que muitos o julgaram. E aí ele falou, olha, o Espírito Santo mandou falar com vocês aqui, que se você não compreende, e se você não entende, você não pode condenar e nem julgar aquilo que você não entende, que você não conhece. Então tem muitas coisas que talvez você não conheça. Então pergunte antes de julgar, antes de condenar. Talvez se você já reconhece, Michel, eu reconheço, tem muita coisa na minha vida que está muito longe disso que é ministrado, disso que é pregado aqui nesse altar, mas eu quero viver. Como que eu faço? Primeira coisa, você já derrubou o orgulho no meio, olha só, entendeu? E você está se colocando numa condição para aprender. Isso é humildade. E Jesus nos ensinou, sejam assim como eu, mansos e humildes. Amém? Quantos querem ter esse coração? Amém, querido? Tenho esse coração de chegar. Quantas coisas eu me sujeito aos meus irmãos, ao pastor Paulo, ao pastor Caleb, aos irmãos da intercessão que estão comigo aqui direto. Nós nos sujeitamos aqui, nós confessamos pecados aqui. Fala, olha, eu errei nisso, eu falhei nisso, e eles vêm na mesma, a gente se sujeita um ao outro, entendeu? Já cheguei atrasado, gente, me perdoa porque eu cheguei atrasado. Isso é sujeitar um ao outro, entendeu? Você quer ver uma coisa que vai mudar violentamente na sua vida, que tem mudado na minha? Eu chegava muito fora do horário. O nosso compromisso de chegar aqui é 8:30 da manhã. E todas as vezes que eu chego
fora desse horário, eu chego no Caleb e no Paulo e falo: ó, me perdoa porque eu cheguei atrasado. Ou nas quintas ou nas terças, me perdoa. Ou, pastor Caleb, hoje eu não vou poder ir na terça-feira porque estou fazendo tal coisa, já conversei com o apóstolo. Então eu me sujeito aos meus irmãos, porque eu reconheço o que eles carregam, eu reconheço o que o Du carrega, o que o Adriano carrega, o que o Evinho, Conrado, Isaías, cada um aqui. Nós reconhecemos a responsabilidade. Talvez você ainda não assumiu, mas eu sei que cada um aqui tem uma responsabilidade diante do Senhor. Amém? Capítulo 7 diz assim: os homens de Kiriat Jearim vieram e ergueram a arca do Senhor e a trouxeram para dentro da casa de Abinadab, no outeiro, e santificaram Eleazar, o seu filho, para guardar a arca do Senhor. E sucedeu, enquanto a arca permanecia em Kiriat Jearim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos, e toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E aí Samuel libera um decreto, uma palavra de juízo para o povo. Samuel falou a toda a casa de Israel dizendo: presta atenção, se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos, removei Astarote no meio de vós, preparai o vosso coração para o Senhor e servi somente a Ele, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então Samuel liberou aqui uma palavra: se você se voltar verdadeiramente o teu coração para o Senhor, querido, sabe qual que é o maior perigo para a nossa vida cristã? É a gente achar que o nosso coração está inteiro, quando ele não está. É nós acharmos que nós estamos fazendo certinho, porque a gente está vindo na igreja, está vindo no culto, estou dando meu dízimo, estou dando a minha oferta, né? Já que eu dou meu dízimo, o senhor tem que guardar as minhas finanças, como se ele fosse obrigado a isso, né? É como se a gente estivesse pagando algo. Por exemplo, eu pago uma mercadoria, eu tenho direito de levar ela, e não é assim. Então nós precisamos ter esse entendimento, porque Samuel advertiu o povo aqui, e ele disse: se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então coloca de lado os deuses estranhos. O que são os deuses estranhos? Como já foi ministrado aqui, muitas vezes é mamon. Nós corremos atrás. Querido, não é o que Pedro, tu me amas? Porque ele tinha dito para Jesus que ele o amava, que ele até morreria por ele. Jesus falou: não, Pedro, você vai me negar 3 vezes ainda. Não, até para a morte eu vou. Ah, é? Então tá bom. Aconteceu, negou. E aí Jesus ressuscita. Pedro já tinha desistido de tudo, estava na praia pescando. Jesus aparece na praia, enquanto eles estão lá tentando pescar, a Bíblia diz que Jesus está na praia com peixes sobre a brasa, já estava com um churrasquinho pronto de peixe. O que vocês estão fazendo aí, ô Pedro? Estou pescando. Falei: vem cá, o peixe já está pronto. Jesus é assim, amém? E aí Jesus chama Pedro. Pedro, quando vê que é o Senhor, arranca a roupa de pescador. Peraí, nossa, deixa eu voltar, né? Jesus falou comigo de novo, aí eu volto. Cada culto, Jesus tem que ficar fazendo isso com muitos aqui. Cada culto ele vem te dar uma injeção de ânimo, aí você sai daqui animado, mas depois ele tem que te animar de novo. E aí Jesus chama Pedro para uma conversa particular. Eu acredito que uma das histórias mais fortes da Bíblia, mais simples, mais fortes.
Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Tu sabes que te amo. Pedro, então, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Tu sabes que te amo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me ama? Amo, Senhor. Tu sabes todas as coisas, sabe que te amo. Tipo, você está perguntando por quê? Pedro já estava, né? E aí Jesus fala, então apacenta as minhas ovelhas. O que eu entendo com essa história? Pedrão, eu te amo, eu amo a Deus, eu sou discípulo de Jesus. Não é o que eu falo, mas é o que Ele vê aonde? Em secreto. Por isso que a palavra diz aqui, tu quando orares, eu oro como? Se eu oro falando com a minha boca, era para Deus ouvir em secreto, não é? Não, mas fala que e o Pai que vê em secreto, Ele não quer saber o que você vai falar lá dentro, Ele quer te ver nesse lugar secreto. Amém? Então Pedro, ele ensinou para Pedro dessa forma: Pedro, não é o que você fala, mas sim o que você faz. E o que nós fazemos, irmãos, mostra para Deus os deuses que servimos, os deuses que confiamos. Davi disse, uns confiam em carros, outros em cavalo, nós porém confiamos em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Eu te falei aqui, aconteceu comigo essa semana. Eu lá, recebendo de Deus, poderoso lá, mas ainda havia desconfiança. Aí o Senhor, puxa vida, né? Toma aqui, vai. Trouxe situações para assim, filho, confia plenamente, para de ficar caindo nessas mesmas coisas. Confia. O que eu entendo? Ele estava me mostrando que ainda tinha reservas. A Regiane ficou com uma menina de 5 meses em casa, um menino de 4 anos, sozinha. Agora uma pessoa que ajuda lá. Então, o homem quer ter o controle, né? Quer ajudar, quer servir, acha que as coisas vão sair da força do seu próprio braço, sendo que a nossa confiança precisa vir de quem? Plenamente. Assim nós vamos vendo quem são os nossos senhores, e a palavra diz, não coloquem deuses diante do Senhor, diante de ti, diante do Senhor. E muitas vezes nós colocamos, é o Deus do orgulho, é o Deus da vaidade, é o Deus da mentira, é o Deus da pornografia, é Mamon. Existem vários deuses que nós vamos colocando diante do Senhor. Mas assim como o profeta Samuel veio diante do povo e disse aqui: se verdadeiramente retornardes ao seu coração ao Senhor, de todo o vosso coração, e colocar de lado todos os deuses estranhos, e removei Astarote do meio de vós, preparai o vosso coração para o Senhor. Como que eu preparo o meu coração para o Senhor? Primeiro, eu preciso reconhecer aonde que eu errei. Lá em 2 Samuel, no capítulo 6, Davi fala: como trarei de volta a arca do Senhor? Como que eu vou levar de volta para a cidade de Davi? Porque a gente estava indo para a cidade de Davi, porém acontece um desastre desse, porque a gente estava levando. Olha aqui, uma das coisas que o Senhor falou comigo: muitas pessoas, assim como aconteceu aqui, foram os filisteus que tiveram uma direção de colocar a arca de Deus num carro de boi,
para devolver a arca do lugar que eles roubaram. Então eles fizeram da forma deles para devolver. Aí o povo de Deus pega as coisas do mundo e quer fazer as coisas do mundo, das coisas do mundo, as coisas de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O nosso norte vem da palavra. É o Senhor que nos direciona, é o Senhor que diz tudo que eu posso fazer, o que eu não posso, está escrito aqui. Amém? Então muitas vezes nós queremos usar métodos, sendo que Deus não vai trabalhar nos métodos, Ele vai trabalhar com princípios e fundamentos da palavra. Amém? Então nós já conhecemos, já foi ensinado como eu devo trazer de volta a arca do Senhor, a presença do Senhor. Para onde? Para a cidade de Davi? Para o tabernáculo que estava caído de Davi. Hoje nós somos esse tabernáculo. Hoje a presença, ela quer habitar, ela quer permanecer, não na casa de Abinadab, não na casa de Obed-edom. Diz adiante que que a arca foi levada para a casa de Obed-edom em 3 meses. Eles só prosperaram. E todo mundo ficou desesperado. Não, vamos levar a arca para o lugar certo, porque esse homem só está prosperando. Nós somos o tabernáculo. Nós somos o templo. Amém? Nós somos o templo, nós somos o lugar onde o Senhor quer habitar. Mas nós não podemos viver de qualquer forma, porque Ele é exigente. Ele é exigente, Ele quer que nós tenhamos responsabilidade e honra pela presença. Por isso que, querido, nós precisamos honrar a presença. Esses homens ensinaram aqui que não foi irreverência, foi falta de honra à presença. Eles se acostumaram com o culto deles ali, se acostumaram com a vida de ir para a igreja, fazer o culto, depois volta, desliga, está tudo bem, tudo certo, vamos seguir a nossa vida. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. Jesus repete isso por 3 vezes no capítulo 17 de João. E Jesus está voltando, irmão. Ele sabe onde a presença dele está sendo valorizada e honrada. É essa igreja que ele vai vir buscar, não é isso aqui. Não pense, o ministério Rei Jesus, Jesus vai vir buscar, o ministério é do Rei Jesus, né? Aqui é diferente. Se aqui não for diferente, não é isso aqui que ele quer. Ele quer que o ministério do Rei Jesus seja estabelecido aí dentro, que a presença do Rei Jesus seja estabelecida dentro de você, que você honre a presença de Jesus que está e quer permanecer dentro de você. Qual o nível de responsabilidade que você quer ter no reino de Deus? Qual o nível de responsabilidade de guardar a presença? O altar é o meu e o teu coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu, pois dele depende todas as saídas da tua vida. Entendeu? Tudo, todas as saídas da nossa vida vai sair daqui. Por isso que eu tenho que guardar. Eu tenho que ter o entendimento de que o meu coração é a oferta que o Senhor está esperando receber todos os dias. Se você quer
não só está debaixo de uma palavra como uma forma cultural, evangélica, gospel, que todas as igrejas, praticamente todas as igrejas evangélicas, até a igreja católica faz o ano de tal coisa, o ano disso, o ano. Agora, se você quer viver o ano de 2020 como um ano profético, você precisa entrar nesse lugar. Você precisa assumir essa responsabilidade. Querido, experimentem isso. E eu gostaria de ouvir o seu testemunho, de que à medida que você entrar nesse lugar e o Senhor te mostrar as responsabilidades que Ele quer de você, você vai ver o que vai acontecer na sua visão, como que vai ser a sua forma de enxergar as coisas no reino de Deus, consequentemente na congregação, na igreja, nas igrejas. Hoje, quando nós oramos pela igreja, nós não oramos pelo nosso ministério apenas. Nós começamos orando pela igreja de Pouso Alegre. Nós não oramos pelos pastores dessa casa, nós oramos pelos pastores de Pouso Alegre, pelos pastores do sul de Minas, pela igreja do sul de Minas, pela igreja de Minas Gerais, pela igreja do Brasil, pela igreja das nações. Amém? Nós não estamos limitados a isso aqui, porque sabemos onde Ele está. E essa responsabilidade, eu creio que o Senhor vai abrir os seus olhos nesses dias. Se coloque de pé em nome de Jesus. Se verdadeiramente retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, feche os seus olhos agora. Faça um exame. Se autoavalie. À medida que você fecha os seus olhos espirituais, os seus olhos espirituais estão sendo abertos. Olhos naturais fechados, olhos espirituais abertos. Faça uma autoanálise. Se volte ao Senhor de todo o teu coração. Antes, reconheça onde você caiu. Fale com o Senhor. Se arrependa. A palavra do Senhor diz: eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e como tu não podes suportar os que são maus, e como você tem aprovado os que dizem ser apóstolos e não são, e descobriste os que são mentirosos, e tens suportado com paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde tu caíste, e arrepende-te,
e faz as primeiras obras. Senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro de seu lugar, se não te arrependeres. Mas isto tu tens: odeia os atos dos nicolaítas, que também eu odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Faça um exame em coisas que você precisa confessar para o Senhor. Te vejo em tudo, na formação das nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem no amanhecer. Reconhece, lembra-te de onde caíste. Na dança do mar, ouço a sua voz a ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Ouço teu sussurro na brilho, mas nuvens tem você. Ouço teu sussurro na brisa que vem no amanhecer. Na dança do mar, ouça a sua voz a ecoar, e ao seu soprar posso ver criar a vida. Diga aleluia. Toda a criação a cantar. Diga aleluia. Aleluia. Toda a criação te louva. Aleluia. Declare toda a criação a cantar. Aleluia. Toda a criação te louva. Declare tudo que eu vejo me faz lembrar você, do menor ao maior, me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Oh, aleluia. Declare tudo. E tudo que eu vejo, diga, me
só penso em você. Oh, aleluia, aleluia. Toda a criação a cantar, aleluia. Toda a criação te louva. Quero ler algo que o Espírito Santo me trouxe aqui para finalizar. Na carta de Judas diz assim: amados, quando dediquei toda diligência a escrever-vos acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos e exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Cadê os santos? Amém? Somos nós. Porque certos homens, olha só, se introduziram com dissimulação, os quais antes andavam ordenados para esta condenação, homens impetuosos, impiedosos, que convertem a graça do Senhor, nosso Deus, em lascívia, e negam o único Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram. Vou saltar um pouquinho aqui para o verso 14. E também Enoque, o sétimo depois de Adão, destes profetizou dizendo: eis que é vindo o Senhor com 10.000 de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar todos os ímpios entre eles, por todos os seus atos impiedosos que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Perdão. Estes são os murmuradores, os queixosos, que andam segundo os seus desejos carnais, e cujas bocas proferem palavras muito arrogantes, admirando as pessoas por causa de alguma vantagem. Porém, amados, lembrai-vos das palavras que foram proferidas antes pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, e como vos diziam, haveriam escarnecedores nos últimos tempos, que andariam segundo as suas ímpias concupiscências, seus ímpios desejos, sendo estes os que separaram de si mesmo os sensuais, que não têm o Espírito de Deus. Mas vós, amados, edificando-os a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E de alguns tende compaixão com discernimento, e salvai alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta pela carne. Ora, aquele que é poderoso para impedir-vos de cair, e para apresentar-vos sem defeito diante da presença de sua glória, com abundante alegria, ao único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Amém. Então eu quero finalizar essa mensagem com essa tarefa para você. Não trate esse domingo, talvez, eu sei que muitos aqui já devem ter uma agenda cheia para o dia de hoje, mas separa um tempo, entra no teu quarto ou sai para um canto, mas peça ao Senhor,
Peça para Ele falar com você, meu irmão, minha irmã. Peça para Ele: Senhor, qual é a minha responsabilidade? O que o Senhor espera de mim, como filho? Além das obrigações, lógico. Lembre-se, ser um intercessor, ser uma pessoa que ora, que tem uma vida no secreto, não é ministério. Isso é obrigação de todos que creem no Senhor Jesus. Nós que cremos no Senhor Jesus, quando eu oro, quando eu vejo uma pessoa perdida, o meu primeiro papel, antes de falar Jesus te ama, ou e falar de Jesus para ela, de qualquer forma, é interceder por ela, é clamar pela vida dela. Amém? Então isso é a obrigação de todo aquele que crê. Agora, qual que é a minha responsabilidade no reino de Deus, no corpo de Cristo? Nós somos cidadãos dos céus. Nós estamos nesse mundo, mas nós não pertencemos a ele. E Jesus diz: assim como eu não sou, vós também não sois desse mundo. Amém? Esse último texto foi a carta de Judas, antes de Apocalipse. Pois você medite nela também. Eu vi que vários olhos foram abertos aqui hoje, olhos espirituais. Deixa eu te dizer uma coisa: eu tinha muita dificuldade de fechar os meus olhos, principalmente quando alguma autoridade vinha aqui e falava: feche seus olhos. Isso é um ato de rebeldia nossa, sabia? Olha as astúcias de Satanás. Ele trabalha com coisas pequenas, mas também é uma dificuldade que eu tenho de crer no sobrenatural. Eu ainda confio naquilo que os meus olhos veem. A visão perfeita não é com os olhos naturais. Graças ao Senhor Deus, a minha visão é perfeita. Eu consigo ler coisas que estão muito distantes de mim. Graças a Deus. Fui fazer aquele exame de vista para renovar a habilitação, sabe? O médico falou: mas não é possível, não tem mais espaço na sala aqui. Eu queria fazer um teste. Você consegue enxergar muitas letras pequenininhas que estão ali embaixo, você conseguiu ler. Eu falei: que bom. Nem sabia que a minha vista era tão boa assim. Como dizia minha avó, comi muita formiga, né? Enfim, a nossa visão perfeita, ela vem do Espírito, não é aquilo que os meus olhos estão vendo. Nesses dias você vai ver mais com seus olhos fechados, naturais, fechados, do que com seus olhos abertos. Nós temos orado por isso. Nós temos clamado pela maturidade do corpo da igreja de Pouso Alegre. Você faz parte dela. De Bueno Brandão, estamos com vocês nas madrugadas lá também. Pastor Rildo, a Mayra, família de Bueno. Nós não temos dúvida do que o Senhor está fazendo na nossa região. Vocês vão ver coisas grandes que o Senhor vai fazer ainda nesse ano aqui nessa casa. E nas igrejas, vocês vão ver coisas pelas ruas de Pouso Alegre. Vocês vão ver com seus olhos naturais. Poder de Deus. Poder de Deus. Amém? Deus te abençoe.